Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de ampliar seus horizontes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Eu sou Brenda Querino, doutoranda em Direito aqui na Unimar, advogada, bolsista CAPES, e hoje estou aqui com a nossa convidada ilustre, gente, direto do Mato Grosso. Estou aqui hoje com a Mirene de Oliveira Costa Silva, que é doutora em Direito aqui pela Unimar, e ela fez mestrado aqui na casa também, é oficial de Justiça. E além disso, olha só o plus disso tudo, né? Ela foi ganhadora do prêmio Márcio Mesquita Serva, de melhor tese de 2025. Então hoje, primeiramente gostaria de agradecer aqui o seu tempo de estar aqui com a gente, de estar dando essa oportunidade para mim, para todo mundo que vai nos assistir, de entender um pouquinho sobre a sua pesquisa, essa pesquisa que é tão relevante e justamente por isso aí foi a ganhadora desse prêmio. E para quem não sabe, gente, o prêmio Márcio Mesquita Serva é um prêmio aqui da nossa universidade, Universidade de Marília, do interior do estado de São Paulo, que realmente premia ali o trabalho, né, a pesquisa de todas as pesquisas desenvolvidas ao longo do último ano. Então, essa edição premiou, né, as melhores pesquisas, as melhores teses e dissertações de todos os nossos programas que foram produzidas e defendidas em 2025. E aqui nós temos a ganhadora da melhor tese aí do PPGD, que é da melhor tese do programa de pós-graduação em Direito. Agora, a palavra é sua. Conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória. Você do Mato Grosso veio aqui pro interior do estado de São Paulo cursar o mestrado, doutorado. Conta um pouquinho aí essa trajetória aí pra gente. Boa tarde, Brenda. É um prazer falar com você e falar com o público do podcast. Meu nome é Mirene, como você bem disse, e eu ingressei no mestrado na Unimar, por meio de um convênio feito entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde eu sou servidora, e a Universidade de Marília. O Tribunal de Justiça fez esse convênio e possibilitou que 20 servidores pudessem fazer mestrado, né? Então eu fiz a seleção e fui aprovada, ingressei no mestrado e gostei demais. Gostei muito de estudar, foi uma experiência assim, maravilhosa. Minha orientadora, a professora Valquíria, eu brincava com o professor Jonathan quando ele vinha para Mato Grosso, falava, e a minha Valquíria, como que tá? E depois eu brinquei com ela, falei, professora, eu já queria criar laços com você, criar vínculo, e aí eu falava, e a minha Valquíria? Mas foi assim, uma experiência muito boa. E quando nós terminamos o mestrado, a nossa turma lá do Tribunal de Justiça, alguns, né, decidiram fazer a seleção e ingressar no doutorado. Então, nós ingressamos em 2020. Nós terminamos em agosto, no mês de setembro nós ingressamos no doutorado. Então, assim, eu emendei mestrado e doutorado. Foram 6 anos de muita luta nesse PPGD da Unimar. 6 anos, assim, de muita dedicação, de muito cansaço, né? Porque eu estudo também de muito solidão, porque o estudo é uma atividade muito solitária, né? Mas foi muito gratificante. Eu gostei demais da experiência de cursar esse mestrado, esse doutorado na Unimar, de conhecer pessoas. O corpo de professores do PPGD, ele é muito bom, são pessoas, assim, maravilhosas para o convívio, né? A gente sempre conversava muito, brincava, os professores muito simpáticos, além da qualidade, que é muito boa. É isso, Brenda. Ah, que bacana. A gente que estuda sabe que não é fácil, né? Mas não. Depois, quando termina, é aquela sensação ali também. O que a gente espera é a sensação de dever cumprido, né? Quando a gente defende a sensação que a gente busca
Deu certo, eu consegui, dever cumprido, né? Ainda no seu caso aí, você veio presencial aqui, né? Recebeu o prêmio também, não foi? Foi, Brenda, foi presencial, porque eu falei, nossa, um momento único na minha vida, eu vou. Minha irmã falou assim, não, você tem que ir mesmo. Meu esposo, que sempre me acompanha, muito, muito companheiro, falou, não, vamos lá. A gente, assim, trabalhando, né? Nós saímos numa sexta-feira, nós chegamos em Marília, na verdade, nós saímos na quinta-feira, chegamos em Marília na quinta-noite, saímos de Cuiabá de manhã, chegamos lá à noite, e fizemos um bate-volta, assim. Fiquei em Marília na sexta-feira, no sábado cedo já vim embora. Ah, não, mas valeu a pena, hein? Valeu a pena. Bate-volta, cansativo, mas foi gratificante. Olha, muito bom. Gente, olha, a tese da Mirene, ela tem o título, ó, Tecendo Caminhos de Proteção, o enfrentamento da violência contra a mulher em Mato Grosso no período de 2017 a 2024. Então, só aqui pelo título a gente já percebe que aqui teve trabalho, hein? Teve um trabalho de análise de dados, inclusive. Conta um pouquinho pra gente o porquê, né, de escolher esse tema sensível e tão necessário, como foi desenvolver essa pesquisa, né, os seus objetivos e se você realmente conseguiu ali chegar no resultado que você esperava, que é o que todo mundo quer quando finaliza, né, uma pesquisa acadêmica. Olha, na verdade, pensar sobre a violência contra a mulher, pensar nessa temática, pensar um pouco também sobre a minha história de vida, né? Porque uma vítima indireta da violência, mas não essa violência que a gente costuma ver hoje, que ela acontece muito na família, no seio familiar, né? Como nos casos da violência doméstica e dos desdobramentos dela. A minha mãe foi vítima de violência. A minha mãe foi assassinada na década de 70, aqui em Mato Grosso, por uma vizinha, uma mulher, né? Que não é tão usual a gente ver esse tipo de violência, né? E aí eu cresci com meu pai, com meus irmãos aqui em Mato Grosso. A gente tinha recém-chegado de Minas, meu pai tinha vindo de mudança, e aí chegou aqui no interior de Mato Grosso. Com 3 meses, minha mãe foi assassinada. Então, meu pai ficou com 12 filhos, e nós crescemos num lar com meu pai, que desenvolveu o papel de pai e de mãe, juntamente com as minhas irmãs mais velhas, né? E desenvolveu muito bem o papel de pai e mãe, que meu pai foi, assim, a nossa salvação. Porque nós ficamos 8 crianças. 8 crianças. Os outros 4 tinham acima de 12 anos. De 13 anos. Então, assim, foi um período muito difícil da vida dele. Então, eu cresci com a ausência materna, né? Mas com a ausência materna em decorrência dessa violência. Então, eu pensei, por que não estudar a violência contra a mulher? Na época que a minha mãe foi assassinada, não existia a investigação aqui no interior, ninguém foi punido, não aconteceu absolutamente nada para a autora do crime, né? Aconteceu absolutamente tudo para nós, que ficamos órfãos, né? E vítimas indiretas da ação dela, e nós crescemos sem a presença da nossa mãe. E de lá para cá, a violência, ela não teve um freio. No Brasil, no mundo, especificamente Mato Grosso. Para você ter uma ideia, a violência contra a mulher, o Mato Grosso em 2024 e 2025, ele foi campeão nacional em feminicídio. Ele figurou em primeiro lugar nos índices de feminicídio. Agora, em 2026, de janeiro a maio, já são 18 feminicídios no estado. Já são mais de 18 mil casos de violência contra a mulher registrados em Mato Grosso de janeiro ao início de junho. Então, assim, é um estado que ele não tem conseguido efetivamente lidar com a questão da violência, e especificamente da violência contra a mulher. E aí me despertou essa vontade de estudar a violência contra a mulher, estabeleci um marco temporal de 2017 a 2024,
em virtude da ausência de dados catalogados antes desse período. Sim. Porque a Lei Maria da Penha ela é de 2006, mas não havia banco de dados oficiais em Mato Grosso até 2017. Caramba. Era muito, de 2014 a 2017, os dados eles eram manuais, assim, de boletim de ocorrência, preenchido manualmente pela polícia. Então, quando chegava na Secretaria de Segurança Pública, não conseguia fazer a leitura da caligrafia do policial, e aí eles tinham dificuldade em catalogar os dados. Então, a informação que eu obtive na Secretaria de Segurança Pública é de que eram dados muito sensíveis e não correspondiam com a realidade, porque, na verdade, não conseguiam catalogar todos os dados. Quando passou a ser virtual, o boletim de ocorrência, tudo digital, aí começaram a criar banco de dados, foi do período que eu decidi estudar, que foi de 2017 a 24. Não, essa questão ainda dos dados, ainda que hoje, né, nós, na maioria, pelo menos acredito aqui, falando sem fazer uma pesquisa aprofundada, né, mas na maioria dos estados nós temos sistemas informatizados, mas ainda tendo, né, nós sabemos que muitos dados públicos, né, eles não coincidem de fato com a realidade, por diversos fatores, né? Então, imagina antes ainda de 2017, fiquei até surpresa, né, de você mencionar isso, que a gente muitas vezes não imagina. E conta pra gente, na sua pesquisa, tudo, né, o que você apurou, assim, do motivo do estado aí do Mato Grosso ter realmente esses números tão alarmantes? Aliás, todos os números são alarmantes, né? Mas de ser aí o estado campeão nesse índice que é um índice tão ruim, né? Na verdade, a minha pesquisa, ela não se ateve a estudar, por exemplo, a violência doméstica. Eu estudei a violência contra a mulher de modo geral. Perfeito. Todas as espécies de violências que são catalogadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? Então, porque eu achei que, a partir da edição da Lei Maria da Penha, passou-se a ter muita visibilidade os casos de violência doméstica, né? Só que a mulher, quando ela sai do portão de casa, ela já está sujeita a vários tipos de violência, né? E que às vezes não são tratados pela imprensa, não são discutidos, só fala-se abertamente em violência doméstica. Nós temos o caso aqui em Mato Grosso, por exemplo, de mais de 6 mil casos registrados de janeiro a maio, casos de ameaça, por exemplo, que foram registrados nesse período. Casos de mais de 3 mil casos de lesão corporal. E aí as medidas protetivas somaram 7.790 até final de maio, de janeiro a maio. Então, assim, nós não tratamos só da violência contra a mulher, né? Nós temos várias outras modalidades de crimes sendo perpetrados diariamente contra as mulheres, especialmente aqui no Mato Grosso, onde foi o locus da minha pesquisa, né? Então, Mato Grosso ele é um estado grande, a dimensão geográfica é gigantesca, nós temos 142 municípios. Desses 142 municípios, a minha pesquisa, ela teve um alcance de 75 municípios. Olha, que bacana. Então eu cruzei dados das violências enfrentadas, né, através do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, que são catalogados nesse período de 8 anos, com as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Quais são essas políticas e quais são os órgãos do setor público, né, que desenvolvem política, não só executivo, mas como legislativo e judiciário. Quais são os órgãos, quais são as políticas que eles desenvolvem contra a violência, né, e aonde é que estão essas políticas nos 75 municípios. Quais são as políticas implementadas nesses municípios. Eu não perguntei para o município A ou B qual o tipo de violência que acontece lá, porque isso eram dados que eu tinha catalogados na Secretaria de Segurança Pública. A pergunta que eu estendi para os municípios é quais as políticas públicas
de enfrentamento da violência contra a mulher existiam nos municípios, né? E aí eu fiz os desdobramentos lá dos questionários. E o que eu apurei? Que existe, na verdade, pouquíssimas políticas públicas implementadas por órgãos públicos, né, por gestores públicos, aqui no estado. As pessoas, às vezes, Brenda, elas confundem, por exemplo, ações isoladas com política pública. Por exemplo, você fala, 8 de março, mês de março, né, o mês da mulher. Então, vamos fazer uma atividade numa escola, numa praça pública, encerrou aquilo ali, é sazonal, é uma ação sazonal. Aí você tem lá um agosto de Lilás, que desenvolve uma outra ação também, mas a política pública, ela tem um caráter de continuidade, né? A política, ela tem esse caráter de continuidade. E eu usei como marco teórico da minha pesquisa, eu usei Edgar Morin, que ele fala exatamente o quê? Que você não pode tratar de forma, problemas complexos de forma simplista. Problemas complexos, eles requerem soluções complexas também. Que você não pode, a meu ver, tratar a violência contra a mulher com política simplista, com ações simplistas. Porque a violência contra a mulher, ela tem as suas raízes históricas, né? Ela tem as suas raízes históricas. Ela tem raízes históricas, sociológicas, né? De relação mesmo entre homem e mulher, do patriarcado, né? A gente não pode ignorar a ação do patriarcado para esse contexto de violência que as mulheres sofrem. Exato. Interessante você falando isso, eu fiquei pensando também na questão do tratar problemas complexos, né, de acordo, através de medidas complexas, né, de ações complexas. E nesse aspecto de ações complexas, nós pensarmos ali em ações multifatoriais, multissetoriais, né, então... Como você vai resolver um problema como esse, que é intrínseco, vamos dizer assim, né, da nossa sociedade, é histórico, várias facetas, realmente, de uma maneira simplista, né, mas simplesmente com uma ação pontual. É importante a conscientização? É claro que é, vamos em escolas, é claro que é importante, mas não só, né, é preciso realmente ter uma malha ali, vamos dizer assim, de apoio e ações de diversos setores se comunicando. E eu sinto que isso é muito difícil ainda no nosso país. A impressão que dá porque normalmente o poder público acaba querendo dar uma resposta para a população, claro, mas uma resposta imediatista, algo que vai dar ali aquela visibilidade, olha, resolveu, olha, estou fazendo alguma coisa, mas que de fato não vai resolver, porque resolver, gente, não é rápido, né? É necessário ali, são passos, né, de cada vez, de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, que realmente são capazes de resolver, né, essas questões que nós temos que são tão intrínsecas, tão realmente que compõem aí a nossa história. E o poder público, muitas vezes, é só aquela resposta para a sociedade, mas a resposta rápida, ela não significa que tenha uma solução mesmo, né, que ela traz um resultado duradouro. Você chegou no ponto que você queria, o resultado que você alcançou da sua pesquisa. Você hoje parando para analisar, já faz aí um tempo que você terminou, você fala assim, Brenda, cheguei onde eu queria. Ou, porque eu falo isso porque muitas vezes, né, a gente termina a pesquisa, porque, gente, quem às vezes falando isso, porque quem nos assiste, são pessoas que já estão na pós, muitas vezes pessoas que estão na graduação e querem saber um pouco como é pós-graduação. E a pesquisa é doida, né? Quanto mais você pesquisa, mais dúvida você tem, mais você acha que você tá perdido e mais você tem que procurar vários caminhos, né? Você chegou onde você queria? Conta aí um pouco pra gente. Olha, eu não sei a percepção que eu tenho, não sei se eu estou errada, é que, principalmente nos programas de pós em direito, né, não se faz muito pesquisa de campo, né?
você faz mais revisão de revisão teórica, né? Você não faz muito pesquisa de campo. Então, essa pesquisa, ela me deu trabalho demais, ela me deu trabalho. Eu tive um trabalho assim, hercúleo para fazer essa pesquisa. Conta pra gente, inclusive, já voltando aí, depois você conclui. Como é que foi ter essas informações dos municípios? Como você conseguiu isso? Olha, eu conversando com a professora Valquíria, como que eu poderia conseguir essas informações, né? Como que iria se dar a metodologia dessa pesquisa? Porque apesar dela ser também uma pesquisa quantitativa, né, ela tinha um caráter também de pesquisa qualitativa, né? Ela tinha um caráter de pesquisa qualitativa em algumas perguntas. Então, como que eu defini fazer esse levantamento? Mapear o estado de Mato Grosso, ele é mapeado em regiões, né? Regiões intermediárias e regiões imediatas. Então, eu falei, bom, eu tenho que ter municípios de todas as regiões, tanto as intermediárias quanto as imediatas, para eu ter uma noção do todo, né? Uma noção do todo. Eu pesquisei em todo o estado. Por quê? Porque eu pesquisei em todas as regiões intermediárias e em todas as regiões imediatas. E o que nós decidimos? Vamos elaborar um Google Forms e tentar aplicar esse Google Forms nas prefeituras. Então, eu pensei, quem implementa política social nas prefeituras? A Secretaria de Ação Social, né? Se vai ter alguma política de prevenção lá da violência contra a mulher, de enfrentamento, essa política ela é implementada através da Secretaria de Ação Social. Então, eu vou direcionar para essas secretarias o meu formulário, o meu Google Forms, né? Então, eu tive, assim, muita dificuldade para ter as respostas. Eu tive muita dificuldade, porque o meu Google Forms estava vinculado a um e-mail que eu criei especificamente para isso, né? Na medida que a pessoa respondia, já caía no meu e-mail a resposta, o resultado. Então, eu ficava monitorando o dia inteiro quem estava respondendo, qual município respondeu, para eu ir descartando o contato, né? Então, assim, eu fiquei uns 3 meses focada nesse levantamento. Eu disparei mais de 2.500 e-mails. Nossa. Eu disparei mais de 1.500 mensagens de WhatsApp. Eu tive, assim, um trabalho muito, muito, muito cansativo, de exaustão, para te falar a verdade, para conseguir alcançar 75 municípios. Porque o que aparentemente parece ser simples, na verdade, demonstrou ser muito, muito complicado. E aí eu acredito ser em decorrência da temática. Porque muitos municípios, eu fiz contato com 142 municípios, por isso essa quantidade de e-mail, por isso essa quantidade de mensagem, entendeu? Mas apesar de ter feito esse contato, essa insistência com 142 municípios, eu só obtive respostas de 75 deles. Mas aí eu comecei a pensar que a não resposta pode ser considerada até um dado também, um dado subjetivo. Que na medida que eu sou instada a falar se no meu município tem política de enfrentamento da violência contra a mulher, quer seja desenvolvida, quer seja uma política criada especificamente pelo gestor municipal, ou uma política criada pelo governo federal, ou pelo governo do estado, ou pelo poder judiciário, pela Assembleia Legislativa, né? O poder executivo, ele tem vários órgãos que desenvolvem políticas, até mesmo a questão da segurança pública, o Ministério Público, o Tribunal de Contas aqui do estado, e daí eu faço esse levantamento todo na pesquisa, né? Então, na medida que o município é instado a falar se lá existe ou não política de enfrentamento da violência, e ele se recusa a falar, você pode fazer uma leitura de que não existe, né? Estava até pensando aqui, né, como pode, né, essa falta de colaboração, né? Falando assim, como pode, porque a gente sabe que isso
acontece, é extremamente comum. Mas em um tema de tão relevante, ainda mais você entrando em contato, vários e-mails, e só metade, né, praticamente, que retornaram. Dessas respostas, como é que foi as respostas ali do questionário dos municípios que não tinham políticas públicas? Teve alguma que disse realmente que não tinha, ou que você, na análise, verificou e falou, olha, eles estão trazendo isso como política pública, mas na verdade não é, né? Não, vários não tinham. Olha. Vários não tinham, respondiam não, porque era sim ou não e para explicar. Então, eles falavam que não tinham. Sem justificativa. Sem justificativa. Gente, olha... Eu pedia para explicar, mas não explicaram. Como eles não tinham, eu acho que não tem argumento. Exatamente. O que vai falar, entendeu? Então não falavam nada. Olha, a sua pesquisa é extremamente relevante, ela é muito importante, inclusive para várias pessoas que estudam, né, que trabalham na área, porque você fez como você comentou, não é fácil, né, pessoal, não é, né, nós que somos aqui da área do direito, nós sabemos que não é fácil fazer pesquisa de campo, pesquisa qualitativa, né, quantitativa, é difícil, até tem uma brincadeira, né, com o pessoal que é do direito, o pessoal do direito não entende de números, é mais ou menos isso aí mesmo, não é fácil, então eu tô imaginando aí para você o quão complicado foi e principalmente, né, para conseguir esse retorno. Então, eu acredito, né, em um dos papéis aqui do Hora Após é justamente isso, levar a pesquisa extramuros da universidade, né? Então, você está aqui hoje batendo esse papo com a gente, contou, né, um pouco da sua história, inclusive, do porquê de escolher esse tema, e contando um pouquinho como você chegou nesses resultados, né, os resultados que você chegou, as dificuldades, né, que você teve. Então, é uma excelente oportunidade, pessoal, para vocês que estão aqui assistindo a gente, lerem, né, a tese. Se tiverem dúvidas, a gente vai colocar aqui depois nos comentários o seu e-mail. Pode ser? Porque aí o pessoal entra em contato, tirando dúvida, porque um dos nossos objetivos justamente é esse, porque eu penso muito que a pesquisa, né, você até comentou que a pesquisa é solitária, mas não precisa ser. Então, aqui já é um caminho para você que está pesquisando, para você que pretende pesquisar, né, nessa mesma temática, ou entender um pouco mais, para entrar em contato, tirar dúvida ali, instruções, né, que a Mirene possa auxiliar também, e juntos nós somos mais fortes, juntos, né, na academia e na pesquisa a gente chega mais longe, porque realmente não é um trabalho fácil. Então me conta como é que foi quando você finalizou, depois de toda essa trabalheira, aí quando você conseguiu reunir os dados e de fato finalizar, como é que foi a sensação, o que você achou? Conta aí pra gente. Olha, no decorrer do meu doutorado, porque na educação, existe uma política de que o professor, por exemplo, na rede pública, ele tem o direito de se afastar do trabalho no período de qualificação, né? E nos outros setores públicos, você não afasta, você tem que estudar trabalhando. Então, é muito difícil, não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível, né? Eu sempre pensei, o dia seguinte ele existe. Nós somos a prova viva, né? Não é impossível. Eu brincava com a professora, eu falo, o dia seguinte existe, eu quero viver esse dia seguinte. Eu quero viver a experiência do dia seguinte. Olha, foi um alívio, mas assim, um alívio por ter terminado, mais um desassossego emocional e tudo por ver a situação aqui no estado, por ter conseguido provas concretas, científicas da situação em que as mulheres estão vivendo aqui em Mato Grosso. Uma realidade de desproteção das mulheres. Essa que é a verdade. É uma realidade em que viver em Mato Grosso, para a mulher hoje, Mato Grosso não é uma terra segura. Não é uma terra segura. A gente vive em constante desafio, né? Constante desafio e sobressaltos, né? Em quem que vai ser a próxima vítima, porque aqui realmente assustador.
A gente viver, ouvir e ler as notícias diárias de violência. E eu falo, talvez, pela minha experiência no Poder Judiciário, que eu sou oficiala de justiça. Então, quando eu mandei hoje um recado, pensando que era às 14 horas de Mato Grosso, porque eu peguei um plantão terrível segunda-feira, que eu não consegui encerrar ele até hoje. Não. Eu saí de casa ao meio-dia para cumprir uma medida protetiva que eu estava tentando cumprir desde segunda-feira às 22 horas, que foi o horário que eu peguei. Então, assim, todo plantão a gente lida diretamente com vítimas de violência, com mulheres vítimas de violência. E aí você percebe o quão desprotegidas e o quão elas estão deixadas de lado no quesito proteção e no quesito política pública. Uma fala sua me chamou a atenção quando você fala da interconexão entre os poderes. A teoria de Morin, Edgar Morin, ele fala exatamente isso, que você não trabalha de forma simplista problemas complexos, que é preciso fazer essa interconexão, que é preciso fazer a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade de temas complexos para você conseguir chegar a uma solução. Então, a meu ver, ao final da minha pesquisa, o que eu pude concluir? Que não existe fórmula para acabar com a violência contra a mulher. Não existe uma fórmula, porque se existisse era muito fácil, né? Não existe, por exemplo, você só endurecer penas, você só pensar pelo viés legal, pelo viés da lei. Você cria a Lei Maria da Penha, que é excelente, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo para o mundo inteiro, né, de legislação madura, consolidada e muito boa. Mas a Lei Maria da Penha sozinha não tem conseguido impedir violência doméstica, né? Aí veio a Lei do Feminicídio. A Lei Maria da Penha passou desde 2006 até 2026, nesses 20 anos, ela passou por inúmeras alterações. Inclusive, no meu trabalho, eu faço todo um apanhado dessa lei até 2025. O que mudou, o que alterou e por quê e para quê, né? E a gente vê assim, isso não tem resolvido na medida em que você aplica a lei no pós-violência. Você entendeu? O que é necessário? A prevenção. A gente não quer cuidar de mulher que apanhou a noite inteira e que está lá na UPA. A gente quer que essa mulher não apanhe, que ela não sofra violência. Então, quando você aplica a lei é porque o crime já ocorreu. É porque a mulher já foi vítima da violência, né? E como fazer políticas de prevenção? Na minha defesa, eu disse claramente isso. Eu não consigo enxergar uma saída para enfrentar o problema da violência contra a mulher que não passe decisiva e efetivamente pela escola. Eu não consigo ver uma saída para enfrentar esse problema que não passe pelos bancos da escola, desde a educação infantil até a universidade. Por quê? Porque você precisa ter política de curto, médio e longo prazo. Então, se você começa a trabalhar uma criança lá na educação infantil, quando ela chega no ensino médio, lá na universidade, daqui 15, 18 anos, essa criança tem outra mentalidade. Muito provavelmente, ela não vai ser um adulto que vai agredir mulheres. Então, você lidar com uma pessoa que tem um pensamento cristalizado, que tem essa violência intrínseca e que bate, que é reincidente em crimes de violência contra a mulher, é uma perspectiva de você aplicar a lei e aplicar de modo severo. Mas e daqui 15 anos, e daqui 20 anos, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aplicando somente a lei e a gente vai esperar ter novos adultos agressores? A gente precisa ter política de prevenção. A gente precisa pensar num ser humano diferente daqui 15, daqui 20 anos. Porque que sociedade é essa? Que futuro é esse? Que sociedade é essa que a gente espera construir, né? Que sociedade é essa que hoje, por exemplo, Mato Grosso, campeão em feminicídio. Então, que sociedade eu penso em viver aqui em Mato Grosso daqui 15, 20 anos? O que nos espera daqui 15, 20 anos, né? Então, é preciso ter política a longo prazo, a médio, a longo prazo. Porque, senão, a gente continua fomentando
a inércia, né, vamos dizer assim, vai dar espaço gigantesco para a violência continuar existindo. Sensacional. Caramba, que fala forte. Incrível. Incrível. Olha, não sei se eu posso bater palmas, senão vai dar interferência aqui no som, pode bater. Muito bom. Nossa, incrível. Realmente muito forte, muito necessária a sua fala, muito necessária. Eu fiquei aqui pensando quando você falou, muito forte, muito certeira ali, né? Porque nós não queremos que chegue no ponto de ter que atender a mulher que foi agredida na UPA. Né? Nós não queremos isso. Nós queremos que exista algo antes para prevenir que isso aconteça. Né? Então, a questão da legislação, né, que você falou, é claro que nós precisamos pensar que nós vivemos num estado com uma perspectiva punitivista bem considerável, né? Por isso que nós temos, o país, o Brasil, né? Se parar para pensar a quantidade de leis que nós temos, né? Se só criar leis resolvesse tudo, seria lindo, seria incrível. Mas é preciso que saia, né? Ali do papel do que está escrito a legislação e ela tenha de fato, aplicabilidade e seja aplicada, né? E para ela ser aplicada, por exemplo, a exemplo da Lei Maria da Penha, que ela é realmente, mundialmente, né, conhecida e tudo mais, mas ela precisa ser aplicada. E para ela ser aplicada, nós precisamos de ferramentas, de institutos que consigam aplicá-la, né? Então, olha só o quão complexo é a ideia a questão de você precisar de soluções complexas para casos complexos. E o ser multidisciplinar, né, ainda mais do que isso, vários institutos, né, para conseguirmos pensar, arquitetar, eu falo como se fosse realmente uma arquitetura, né? Você precisa arquitetar ali, né, os vários ramos para conseguir uma solução. Então, simplesmente a gente parar e acreditar que uma nova lei vai resolver, infelizmente, é muito difícil. Não é nem difícil a palavra que eu estou buscando, né? Mas a gente acaba perdendo o foco. Eu sinto isso. Então, você nós, inclusive aqui na academia, pesquisadores, tudo, não é procurar só a criação da lei, né, sem perder de vista como essa lei, de fato, vai influenciar ali no meu problema, né? Como essa lei vai ser aplicada, qual é a aplicabilidade dela e como eu vou conseguir na vida real, né? Porque no papel a gente consegue imaginar ali vários mecanismos que vão funcionar, né? Mas a prática é muito diferente. Os estados, né, as várias áreas aqui do nosso país têm dificuldades, né? Tem problemas muitos distintos, né, específicos de cada região, mas é preciso realmente fomentar e pesquisar e entender todas essas dificuldades para que consiga ser aplicado. Então, essa fala que você falou da questão da mulher na UPA foi muito significativa, né, e exemplificativa mesmo, porque é muito difícil, às vezes, a gente falar para alguém, né, que às vezes não pesquisa tudo e tá ali só focado em ver TV. Eu falo que é muito difícil, porque você vê, né, TV, os casos são muito graves, assim, às vezes é até difícil, né, querer sair de casa. Se você parar e pensar só ligar a TV e ver o noticiário, a gente não quer nem sair de casa, né? E a primeira reação, muitas vezes, da população não, tem que aumentar a pena. Tem que prender e não soltar nunca mais. É difícil a gente falar que, olha, só isso não vai resolver, né? Então, é preciso sair mesmo, né, da caixa, da bolha ali, de só ficar com a TV ligada, assistindo o noticiário, para pensar, como que realmente a gente consegue resolver. Aquela coisa, né? Senta aqui, vamos resolver? Não é só, né, dar uma solução rápida e deixar todo mundo feliz, sendo que, na verdade, o problema ele é muito mais profundo. Olha, menina, sensacional. Foi com certeza aqui um dos nossos melhores episódios e muito marcante, e acredito fielmente que não só a sua pesquisa, mas a sua fala aqui hoje, os seus minutos aqui com a gente, vão transformar a vida de muitas pessoas, de perspectiva, de pesquisa mesmo, né? E aqui eu vou aproveitar esse nosso episódio para fomentar as pessoas a pesquisarem mais.
né? Vamos pesquisar mais, gente, muita cabeça junta, vamos juntos, não é um problema fácil, nós, na verdade, temos no nosso país, é difícil a gente ter problema fácil aqui, né? Mas juntos aí, eu realmente acredito, eu acredito muito na pesquisa, acredito muito na pesquisa que você desenvolveu, nessa sua inquietude agora, né? Nossa, eu pensando, não é a minha área de pesquisa, mas a gente consegue sentir aqui, né, você falando, minha nossa, e agora, como que a gente resolve, né? Então, essa inquietude é que faz as coisas, na minha perspectiva, é isso que faz as coisas caminharem, né? Caminharem num sentido muito bom e positivo, que é buscando ali uma solução. Sensacional! E agora, eu gostaria muito, para a gente encerrar aqui, mais ainda com chave de ouro, porque já foi um tempo muito precioso, que você deixasse uma mensagem, algo, eu diria, como se fosse como que a gente diz quando vai, não é inspirar alguém, olha, me fugiu até a palavra, mas um recado para você deixar aqui para o pessoal que nos assiste, para quem está pensando, se quer aí encarar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de pesquisa, e quem já está na academia, né? Qual recado você dá? E o recado, dessa vez eu gostaria de 2 falas. Um recado para quem pretende entrar, né, na pesquisa ou quem já está pesquisando. E um recado para as pessoas de um modo geral, né, que sentem essa inquietude, esse medo mesmo, né, que nós temos de viver, eu falo nós mulheres, né, que esse medo que a gente tem constante. Um recado aí, uma palavra aí para esses 2 públicos. Olha, Brenda, para as pessoas que pensam em ingressar num programa de mestrado, doutorado, eu penso assim que elas estão no caminho certo. O estudo é libertador, a educação ela promove de fato mudanças na vida da gente, a educação ela é libertadora, e você, através da educação, consegue contribuir para que outras pessoas possam viver melhor, você pode contribuir para a comunidade onde você vive, você contribui para a sua cidade, para o seu estado, para o país. Então, eu acho que não existe, não é que não existe, eu não posso ser fatalista, mas eu acho que é um dos caminhos mais bonito e mais seguro, é o caminho da educação. É o caminho de você construir uma sociedade que consiga alcançar a paz social, que a minha simpatia já falava. E a paz, a gente banaliza a paz social, mas ela não pode ser banalizada, né? A gente precisa, quando você analisa que a violência, ela é um fenômeno social, a gente precisa alterar esse quadro de fenômeno social, né? A gente precisa estabelecer relações mais humanas, relações mais solidárias, relações mais de afeto, para você viver melhor, né? Isso é possível, depende de cada um, depende da forma como você vê o outro, como o outro te vê. E a educação, ela pode ser esse caminho, ela pode ser esse intercâmbio, né? Para trabalhar mentes, para desenvolver, sabe? Então, eu acredito muito no potencial da educação. Na semana passada, saiu uma matéria sobre a minha tese no Vatican News, que tem acesso no mundo inteiro. O Vatican News está em mais de 180 países. Então, assim, eu achei muito bacana, porque no meu mestrado, eu trabalhei Economia de Francisco e Direito ao Desenvolvimento, né? E aí, na Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, uma das mais importantes, ele fala sobre a violência contra a mulher. E eu menciono no meu trabalho também. E aí eles fizeram uma matéria, mas a matéria ficou muito boa, eu achei, assim, muito boa. Fala da Unimar, do programa da Unimar, sabe? Com alcance em mais de 180 países, imagina. É muito, muito legal. Mas, para as pessoas que pensam em cursar um programa, eu achei fantástico o programa da Unimar. Por quê? Porque o programa da Unimar, ele te possibilita sair da bolha do direito, vamos dizer assim, né? Você tem o direito como um norte, mas você pode trabalhar demandas sociais, empreendimentos econômicos, né? Você trabalha
em várias perspectivas, que te possibilita desenvolver uma pesquisa como essa que eu fiz, por exemplo. Eu trabalhei a inter e a transdisciplinaridade com políticas públicas, com sociologia, com filosofia, com antropologia. Eu fiz essa interconexão, porque já que ele fala, Mohan fala que você não trabalha problema complexo de forma simplista, você tem que fazer interconexão com outras ciências, né? Para você compreender esse fenômeno social, esse fenômeno da violência. Então, quando a gente fala que a violência é um fenômeno social, ela não tem que ser tratada de maneira simples. Você tem que buscar em outras ciências o que é essa violência, né? Como que se constituiu, por exemplo, a história das mulheres na sociedade desde que o mundo é mundo. A mulher, desde sempre, foi vista como um objeto, né? O pai escolhia o marido, por sua vez, não aceitava que a mulher não podia estudar, a mulher não podia sair de casa, a mulher era dona de casa. Ela era propriedade de alguém, né? Então, hoje, nós temos a possibilidade de, além de estudar, de usar nossa voz para fazer com que outras mulheres se libertem, né, das amarras que são impostas por religião, que são impostas pela família, e a depender do círculo social onde ela vive. Nós aqui no TJ, eu convidei agora, tem umas 2 semanas, oficiais de justiça de vários estados, e nós criamos um coletivo de mulheres oficiais de justiça no país, entendeu? Para discutir a questão da mulher na atuação sua enquanto oficial de justiça no enfrentamento dessa violência. Nós concretizamos ele na semana passada, e eu tenho muita fé que vai dar certo, sabe? Que a gente vai conseguir promover bons debates e construir bons frutos, né? Que eu acredito que são as pequenas ações de prevenção que você pode alcançar num ambiente mais saudável para viver. Então, eu acho que é possível fazer, é possível a virada de chave, né? Porque a violência contra a mulher, ela tem servido também de palco político. Ela tem servido de agenda política eleitoreira, vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender que ela não é uma agenda eleitoreira, que ela tem que ser uma agenda de política pública consistente, duradoura, que promova, de fato, as mudanças significativas que a gente precisa para construir um ambiente melhor, uma sociedade melhor. É isso, eu agradeço demais poder participar desse podcast. Eu achei maravilhoso isso aqui. Me empolguei, falei demais. Imagina, a gente que agradece. Olha, encerrando, como eu disse, com chave de ouro mesmo. Vai dar certo, já deu certo esse coletivo. Nossa, que alegria, que bacana. E pensarmos, assim, que uma pesquisa, olha a importância, né? A pesquisa, ela não é só o seu filho. A gente normalmente aqui na academia fala, meu filho, né, nasceu, finalmente terminei. Mas não é só seu, ele não pode ser só seu, né? Ele tem que realmente sair ali do papel, sair dos muros e gerar frutos. E olha só os frutos que já estão gerando a sua pesquisa. Não digo só a tese em si, né? Mas a sua pesquisa, o seu movimento aí onde você mora, a pesquisa sendo mencionada, né? Olha, incrível. A gente vai deixar, inclusive, você vai me mandar, eu vou deixar no link, o link aqui nos comentários. Tanto a gente vai deixar no Instagram, quanto aqui do nosso vídeo no YouTube, né? A gente vai deixar a matéria nos comentários também, na descrição, para o pessoal conseguir acessar. E olha, eu fico imaginando assim, que realização, né, sua. Tanto tempo, olha, não foi fácil desenvolver a pesquisa, mas olha só os frutos, né? E é claro, não é um tema que tem um fim, muito pelo contrário, né? Como você mesma disse, terminou inquieta, né? Mas que, olha, tudo que você desenvolveu, está desenvolvendo, na verdade, né? Toda a sua pesquisa, o enorme potencial de realmente transformação. É isso que eu penso. Eu penso na pesquisa como transformação, né? Uma transformação da sua realidade, uma transformação da realidade das pessoas ao seu redor, né? Do seu município, do seu estado, do seu país, do mundo. Então, a pesquisa como transformação e a sua, ela já é transformação.
sensacional, foi uma alegria imensa estar aqui com você nessa tarde, essa nossa conversa. E não vai ficar só por aqui, com certeza. A gente vai conversar mais e para o pessoal que nos assiste também, a gente vai disponibilizar o link, o contato da Mirene e vamos juntos aí conseguir realmente transformar a nossa realidade. Mais uma vez, obrigada a você que nos assiste e... Brenda, diga. Eu gostaria de dizer para você que o meu livro foi publicado. O livro foi publicado pela editora CRV. Olha! O livro da tese foi publicado. E uma mensagem também para os alunos dos cursos de pós-graduação em Direito. Eu acho que o direito ele precisa encontrar as pessoas. O direito ele tem que sair da sua bolha e encontrar as pessoas. Trabalhar temáticas que vai afetar diretamente as pessoas com mais proximidade. As pessoas elas ficam muito ligadas na lei, em trabalhar tecnologias, não que não são importantes, claro que são, mas também são importantes trabalhar temáticas que afetam a vida das pessoas diretamente. E eu sinto assim que os programas de direito, eles podem fazer isso. Eles podem e eles devem fazer, né? Eu acho que é fundamental também as pessoas despertar para trabalhar essas temáticas que estão ligadas diretamente na vida cotidiana das pessoas, né? Contribuir de forma mais direta para isso. Para essa perspectiva de viver num mundo melhor, que eu acredito nisso. Para mim isso não é utopia, não. É isso aí, eu também acredito. Acredito fielmente. Então, já vamos aproveitar para facilitar para quem está assistindo. Também vamos deixar na descrição o link aí do livro, tanto no nosso YouTube quanto no Instagram. Então, olha só como estamos aqui, esse momento, né, de conversa, o quanto ele já gerou aí e vai gerar ainda muito mais. Novamente, Mirene, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando tudo isso e com tanto... tão importante, né? E a sua fala tão marcante, tão necessária. Agradeço muito, agradeço em nome de toda a equipe. E para você aí que nos assiste, se não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e segue a gente no Instagram. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Ora, o podcast feito por quem vive a pós.